e hoje com ele, André Werneck, um dos principais DJs aqui do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, uma pessoa aí muito querida, muito amada. Você que está chegando, você que está vindo por aí agora, já chama seus amigos todos, você curte uma boa música, aquela música anos 70, 80, 90, 2000, enfim, já vai entrando aí agora para a gente poder conversar. E olha, bastante gente por aí. Marcos, boa noite. Quem mais? Olha aí, Gaúcha, na audiência, broderagem. Broderagem pega mal, hein? Dependendo aí do que o povo acha que é broderagem. Vamos subir o coraçãozinho, vamos subir o coraçãozinho. Brunão, boa noite. Sobe o coraçãozinho, que hoje o papo é com ele nada mais nada menos que André Werneck, o homem residente do Copacabana Palace, DJ residente do Copacabana Palace. Claudinho Ferreira, grande abraço. Carol, tá na área, Carol. Hoje a gente atrasou um pouquinho, porque tava cheio de ambulância passando aqui, né? Sabe como é que é? Denis, meu irmão. Axezinho. Esse ano vai ter axezinho, Denis, ou não? Responde aí pra gente. André Werneck na área. Vou chamar André Werneck. É, por aqui, ambulância, Carol. Ambulância por aqui. O bagulho tava doido. Ambulância aí, voltava. Olha, era uma coisa louca. Coração, gente, coração. Fala, meu deputado! André Werneck, buenas? Buenas, buenas. Tudo bem, cara? Tranquilo. Como estão as coisas? Estamos na reta final dessa pandemia enlouquecedora, espero eu, né? Não te vejo há um tempo. Pois Espero que é, esteja cara. tudo bem por aí. Aqui em casa, graças a Deus, tudo bem. Minha família, de uma maneira geral, foi tranquila, todo mundo em casa, né? Poucos conhecidos se deram mal nessa história. Que bom, fico Mas, feliz, hein? E a parte boa é que meu filhote, que mora no sul de Minas, está aqui comigo, comemorou o Dia dos Pais. Um veio, o outro ficou com medo. Olha aí, números para a live de hoje, já para registrar, quase 380 pessoas. A gente não tem nem 5 minutos de live. Você que está aí do outro lado, tem aqui um aviãozinho, chama seu amiguinho, chama para cá, live comigo e André Werneck. Sobe o coração para o Instagram, distribuir para mais gente. Vamos tentar bater 400 pessoas. A live é assim, André. Marcelo, na verdade é o seguinte, esse não é o número de pessoas. Esse é o número de pessoas fixas na live, que entraram e não saíram, porque o número é maior. Cara, Opa! o número é Coisa maior. boa, então, hein? Vou te falar, eu fui o primeiro DJ do Brasil a fazer live na janela, né? Essa história começou na Itália, acho que foi dia 16 de março, uma coisa assim. Os italianos começaram a tocar instrumentos e cantar nas varandas e nas casas para passar o tempo, né? Como terapia, na verdade. E aí, quando eu vi esse DJ italiano na varanda tocando, eu falei... E eram as músicas do Resumo do Mostarda que ele estava tocando, né? Aí eu falei, porra, sábado que vem sou eu, cara. E aí eu corri, fiz um filme, já botei no ar, né? Para poder registrar que a primeira seria minha, né? Porque nesse meio tempo, isso foi domingo, né? No domingo eu postei o vídeo. Segunda, terça, quarta, alguns DJs ligaram e falaram, pô, que ideia. De repente eu faço sexta. Eu falei, não vai fazer não. Não vai fazer não. E Ô, aí André, acabou rolando a primeira live. eu acho que é bacana, né? Primeira coisa, acho que você se apresentar aí pra galera que está assistindo, bastante gente Sim. entrando aí. DJ Carlos Eloy, Carol falando aí muita festa, a gente foi com você arrasando. É, Carol, Então, esse homem eu, tem história, hein? eu sou DJ há muitos anos, mais de 30 anos. Comecei minha carreira na Danceteria Metrópolis, minha carreira profissional, né? Essa eu não conheço. Danceteria Metrópolis, 85, por ali mais ou menos, 86. Não, era muito bom. Enfim, época de rock nacional bombando, de New Wave, aquele momento ali do primeiro Rock in Rio, né? Que as danceterias estavam bombando. E eu tinha 17 anos na época, né? Então eu saía ali da danceteria, ia para a porta da escola, dormia, meu irmão me acordava quando chegava, eu ficava dormindo ali, eu tinha carro nessa época. Enfim, dirigi cedo. E meses depois, eu fui para a Inglaterra passar uma temporada de 3 meses. E quando eu voltei,
eu realizei o primeiro sonho do DJ. Eu tinha 2 ou 3 sonhos, assim, como DJ profissional para realizar, né? O meu primeiro era Hipopótamos, que era a casa número 1 do Rio, do país. Era um lugar mágico. Eu não sei se você teve a chance de conhecer, mas, Aí, pô, não. Eu cheguei cara, um pouco depois. aham. E aí, pô, foi realmente um lugar mágico. Não tem como definir de outra maneira que não seja um lugar mágico, né? Trabalhei no IPO na volta, e aí, já nesse momento, fazendo as festas para Ricardo valer. Amaral era dono da Hipopótamos, era isso ou não? Sim, Ricardo Amaral. Alô, alô, Ricardo Amaral. Eu Nossa, entrei. então você já conheceu dessa época que ele era o rei da noite dessa época, né, André? Sim, na verdade, assim, o Hipopótamos era uma casa conhecida no Brasil todo, né? Vamos relembrar que nessa época a noite do Rio de Janeiro era diferente. Então, você encontrava casais que saíam juntos para jantar no restaurante do Ipo e depois desciam para sentar em mesas, casais nas mesas, dançavam músicas lentas, né? Era aquela época que tocava música italiana, música francesa, música. Cara, eram músicas românticas para as pessoas dançarem. E o Ipo, ele era conhecido por ser um lugar de galera chegando, né? Apesar de ser um clube fechado, um clube privê, de carteirinha e tudo mais, famosos eram bem-vindos, né? Pessoas bonitas sempre são bem-vindos numa festa, né? E Isso é aí verdade. o IPA era assim, cara, era uma noite totalmente mágica, louca, que não acabava nunca. E eu revezava nessa época com o Sérgio Martins, sei lá, um pegava de 10 até 2, 3 da manhã, 2 da manhã, e o outro de 2 até as 7 da manhã, uma coisa assim. Esse foi teu primeiro sonho. O primeiro sonho de DJ realizado, né? O outro era a Rádio Cidade e o outro era ter uma boate própria, né? E aí, Opa! Você chegou a ter, não, mas primeiro conta da Rádio Cidade, né? a boate veio primeiro. A boate veio primeiro, então conta da boate. Então, nessa época de Hipopótamos, cara, assim, um pouco antes do Hipopótamos, meu primeiro emprego para valer foi com 15 anos, como vendedor de discos de uma loja da Gramofone do Shopping da Gávea. E no final do mês eu trocava meu salário por discos de vinil, porque eu precisava ter, e ter importados era muito difícil. E a Gramofone tinha. E um dos maiores compradores de discos importados era o Carlos Perico, filho do dono da família do Antiquários e do Pizza Palace de Ipanema, né? Que era ao lado do Ipo e que era o ponto de encontro da galera pós-noite. 5, 6 da manhã, o Pizza Palace bombava. Era onde a galera ia para lá depois, né? Então eu acabei conhecendo o Carlos, acabei conhecendo, porra, muita Pizza gente. Palace era antes da Guanabara, tipo, antes daquela galera que ia pra Guanabara, tinha o Pizza Palace, era isso? Muita gente querida aqui, Marcelo, desculpa te interromper. Não, pode Pa falar, porque tem tanta gente que Patrícia Miller, Welby, Gildo, galera que me segue toda aqui na tua live, cara. Não, o Pizza Palace era o seguinte, ficava na Praça Nossa Senhora da Paz, coração de Ipanema, ao lado do Ipo, e em cima tinha uma outra boate. Então ali era o coração de Ipanema, as pessoas se encontravam ali antes, durante e depois da noite, né? ali onde era Books, não. Não, Do na outro lado. esquina, na esquina. Na esquina, na esquina. Onde é, não sei o que é ali hoje, mas enfim, era uma outra pizzaria que eu esqueci o nome. A memória falha. Mas enfim, É o Itaí, esqueci. Itaí, não é isso? Itaí. E aí, Isso. cara, eu acabei conhecendo o Carlos, que virou meu sócio, junto com mais 2 ex-DJs do Ipo, Pedro Meli Souza, filho do jornalista Cláudio Meli Souza, do Globo, chefe de redação, e o Marcelo Maia, que foi meu sócio, que era DJ do Calígula na época. E a gente criou uma empresa, a gente criou, o Denis acabou de falar que está em obra, Denis Kaki. Denis Cac tá aí. Já perguntei para ele, cadê o Axezinho? A Axezinho a gente tem que fazer lá em dezembro. Dezembro a gente já vai estar fazendo um monte de coisa lá. Mas, Marcelo, A aí gente eu vai acabei. falar, a gente vai falar disso. Vamos. Acabei montando uma equipe de som, na época era uma equipe com eles. E aí pintou uma oportunidade da família do Carlos de abrir o Pizza Palace da Barra, lá na Barra Bela. Sernambetiba 4700. Foi onde a gente abriu a Press, minha primeira boate. Né? A Press ficava ali onde hoje tem um banco Santander, alguma coisa assim. Aliás, outro dia, tem um tempo, entrei no banco, o segurança ficou me sacando assim.
Pois não, senhor. Eu falei, cara, você não vai acreditar, mas ali onde o gerente está sentado era a minha cabine de som. Aí ele ficou assim, olhando. Eu falei, ali onde você estava era o bar da boate. Ali naquela mesa ali era o banheiro. Aí um dos gerentes me conheceu, o cara relaxou, mas o cara ficou tenso. Pô, ninguém entra numa agência para ficar olhando, pô. Ou vai sacar dinheiro, ou vai pegar alguma coisa, ou vai embora, né? Mas aí, Ali, cara, ali diga tinha lá. uma outra boate também, não tinha Butterfly, não, como é que Ah, era? Eu não cara, lembro o sei nome. lá. Na verdade, eu passei 3 anos na Press e eu tinha prometido para os meus pais que eu ia me formar. E aí abandonei a noite, fui me formar, me formei em programação visual e a saudade falou mais alto e depois eu voltei de novo. Enfim, voltei para a noite em 91, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar em gravadora, né? Trabalhei na Warner Music como divulgador de casa noturna e aí foi aquela época ali do Right Said Fred, do I'm Too Sexy, do R.E.M. Losing My Religion, do Nossa, amo, amo Lose My Religion. Seal com Crazy, George Michael, Liz Stanfield, aquele momento ali, eu voltei para a noite, fui trabalhar na Trap 571, que era o menor lugar que eu conheci, mas que tinha a maior quantidade de gente linda que eu conheci também. Porque um dos marketings que a Rua Nascimento criou foi convidar as agências de modelo com carteirinhas de VIP, né? Então, aonde tem mulher bonita, tem gente bonita. Foi ali que o Prince foi atrás de uma namorada, foi ali que George Michael foi atrás de De um pessoas, enfim. namorado. É, de pessoas, né? Ali que Nessa época ainda não tinha muito isso, né? era uma coisa meio camuflada. Foi ali que Bonnie ia todo dia. Cara, era um lugar para encontrar gente bonita rodando, porque as pessoas ficavam 2, 3 horas ali e partiam, porque era muito pequeno, né? Enfim, voltei naquele momento. E aí, Dennis Kac me convida para ser DJ do Wells Fargo. Aí eu fui para o Wells Fargo. Uapa, essa época eu já ia, hein? Aí Então, eu já, aí eu já comecei a frequentar. na minha primeira noite de Wells Fargo, meu irmão, rolou uma porrada, que a galera foi descendo a escada de serviço rolando. Eu falei, eu não quero trabalhar nesse lugar aqui, não. Era uma matinê grande, entendeu? Não me identifiquei, fiquei uma semana ali, voltei para Trap. E aí, Dennis Kac de novo me fez um convite. Falou, cara, vai inaugurar o Mostarda da Lagoa. Porque Também fui muito, muito legal. existia o Mostardinha, né? Que era ali no Jardim de Alá, ali na Paul Redfern, né? E o Denis trabalhava lá como Esse é DJ Dentinho. O Denis era RP do Mostardinha, né? Ó, Junto com uma DJ galera. Dentinho na área aí, ó. Só amigo querido aqui na live. E aí, cara, o Asfargo era uma guerra para quem quiser chamar de guerra. Para mim era outro nome. Enfim, inaugurei o Mostarda com o Denis, né? E eu não sei se por causa da Trap ou não, eu recebi um convite 1 ano e meio depois para passar para o Resumo da Ópera, que era o grande concorrente do Mostarda na época, né? E eu fazia a noite de quinta-feira da Elite Models. Então, o som do Mostarda era um som mais clássico, porque o Mostarda não era uma boate, era um bar, O pessoal um tá restaurante. falando aí, ó. Tinha telefone na mesa do Wells Fargo, era esse mesmo, Tinha. gente. Então, era um clima de matinê, era uma parada diferente ali. Era uma matinê. Eu não me identifiquei, até porque já tinham outros DJs na casa, o som já estava formado. E aí no primeiro dia o cara falou: ah, toca essa e essa. Eu falei: não, eu vou tocar em outro lugar, né? Você foi pro Aí, resumo, então? Eu era fã, tava lá direto no resumo. então, eu comecei quinta no resumo, e depois passei para domingo, e depois queriam me dar a sexta, e aí acabei indo para o People Down, depois com a galera que foi minha sócia na Press. Mas enfim, nesse período de Mostarda e resumo, eu entrei na Rádio Cidade, que era o segundo grande sonho da vida de DJ, né? E Denis K, que hoje em dia sabe da história. Eu entrei na Rádio Cidade porque eles precisavam. Enfim, eu fazia as festas, como sempre fiz, né? E nesse momento eu trabalhei com um grande amigo meu, Fabinho Tabacho, não sei se você conhece. Não. É um cara muito conhecido e que tinha uma relação excelente com artistas da Bahia, principalmente Carlinhos Brown. E o Fabinho tinha os primeiros CDs independentes da Daniela, da Banda Mel, da Banda Cheiro, da banda tudo ali. Então, quando eu comecei a fazer essas festas com ele, explodiu essa história de Bahia no Rio, né? Vou dar a volta no mundo, jogou sua rede, o pescador, enfim. Isso foi comigo que começou e o Fabinho. O Denis começou fazendo shows mais ou menos nessa mesma época.
dele está sempre no meu pé, Marcelo. Porra. Eu percebi já. Aí, cara, me chamaram para fazer um medley com essas músicas para tocar na Rádio Cidade, porque o DJ da época, o Sandro Taus, não queria fazer, não gostava e se recusou a fazer. Bom, passamos 2 noites dentro da Rádio Cidade fazendo, e a música em 3, 4 dias bateu o primeiro lugar disparado na programação e, obviamente, me contrataram. Eu entrei estreando o programa Sócio for Dance na hora do almoço. Nossa, eu lembro. Tiveram Então, vários. Não, só se é, for desse, não. Teve um da Jovem Pan que tinha um monte de CD, lembra da época? então, Jovem Pan foi pós depois, né? Mas assim, esse programa foi transmitido via satélite para o Brasil todo. Então eu pude viajar bastante, viajei em muitos lugares. Pô, eu fiz uma festa, cara, em Mato Grosso do Sul na época. Eu fiquei dentro de um zoológico, entendeu? Fui acordado com o jacaré comendo um pato ou uma galinha, sei lá. Era Que muito isso, doido. cara? Foi muito maneiro. Cheguei na cidade, eu tenho foto de tudo isso, né? Isso é bom. Faixa com o meu nome, bandinha tocando, coisa de cidade pequena, mas muito maneiro, uma recepção muito legal. E às vezes saía do aeroporto e ia dizer, vamos pro hotel, vamos. Peraí que eu vou dar uma paradinha. Aí entrava no estúdio de rádio e me anunciavam, toca aí. Era assim, cara. E nesse período entrei na Rádio Cidade e o Sócio for Dance fez tanto sucesso que eu ganhei outro programa no final da tarde chamado Densidade. E nesse momento também passei a trabalhar numa outra gravadora, que era uma gravadora independente. Fernando Ojeda, Marcelão, essa mulher é a mulher. Ela tem as Opa, informações quentes. Nanda Ojeda, tá aí. Fernando Ojeda, prefeita. Esse é o meu hashtag. E aí, cara, eu passei a trabalhar na Spotlight Records, que foi a gravadora que lançou Corona, W, ICMC, DJ Bobo. Era uma época de música Nossa, que vinha DJ da Bobo Europa. era muito bom, gente. Caraca, É, tá era, me era, passando aqui um filme na cabeça. cara, foi uma época de música muito bacana e que foi a música que dominou as pistas naquele momento, né? Minha imagem travou para mim, não sei para você, mas enfim. Não, pra mim não, pra mim tá normal aqui. Então, beleza. E essa gravadora, a gente conseguiu fazer tanto sucesso, cara, que ela era distribuída por uma multinacional, a Warner Music, e chegou a ter quase 40% do market share da gravadora. Era uma coisa assim muito grande. E aí, logicamente, que mataram essa gravadora. E aí eu acabei depois trabalhando com o saudoso e querido João Araújo, pai do Cazuza, dentro da Som Livre, que era a gravadora da Globo, né? Passei 11 anos maravilhosos lá e 10 anos eu fiz as trilhas internacionais das novelas da Globo lá dentro. 10 anos, cara, é muita É. coisa. Ô André, você dá uma travadinha aqui pra mim? Eu vou te chamar de novo, eu vou só tirar aqui rapidinho e vou te chamar de novo. Só um minuto, vamos lá. André saiu, gente. Calma aí que o André vai voltar e a gente vai chamar ele. Gente, André é muita história, é muito bacana. É uma pessoa que, nossa, assim, fez muito parte de parte da minha, muito parte da minha vida, ficou um negócio meio estranho. Mas, cara, ele era, porra, muito bom, assim. Carol tá falando que tem vários CDs. Eu lembro do negócio da Jovem Pan, que lançou trocentos CDzinhos e tal, que, pô, era muito bacana. Deixa eu ver se o André já voltou aqui. Vamos ver aqui. Cadê André Werneck? Se ele já voltou ou se ele caiu. Vamos lá. André Werneck não voltou ainda. Agora voltou aí. André tá na área. Se consigo te puxar agora aí, André. Vamos lá. Recusou. Simbora, Andrezito. Vambora. Muita música boa. Voltou. Porra, cara, vi muita gente querida aqui. Renata da Argentina, Tatiana Mazei, que trabalhou com a gente. Que bacana. Enfim, eu não lembro aonde a gente parou, mas depois da Rádio Você estava Cidade. falando você estava falando de 10 anos de Globo que você falou aí. Não, Não, 10 trilhas, enfim, não, alguma coisa assim. seguinte, eu fui trabalhar com o João Araújo, pai do Cazuza, saudoso e querido. Cara, é uma pessoa que, se eu pudesse escolher uma pessoa na minha vida para fazer uma live, seria o João Araújo, cara.
um lorde, um profundo conhecedor de música. Foi 10 anos meu chefe. Bom, João casado com a Lucinha Araújo, que é uma pessoa queridíssima, pai do Cazuza, né? A Lucinha foi não, ela é até hoje, né? Ela era. Ela é uma cliente minha que todo ano eu faço aniversário dela e foi a minha primeira grande cliente, assim, especial, né? Só para você ter uma ideia, a primeira festa que eu fiz da Lucinha de aniversário dela, né? Foi época de aquela minissérie Anos Dourados do Gilberto Braga. Então eu cheguei na casa do João Araújo para fazer o som. Tava lá o Jô Soares, o Boni, o Hans Donner, com aquela mulher que foi a abertura do Fantástico, a Isabela, uma de boca grossa, né? Que era a esposa dele. Tava a Malu Mader, que era casada com o cara do Titãs, e o Cazuza tava com o Barão Vermelho. Tava... Cara, essa era a galera da festa. E aí tinha Glória e Maria, tinha aquela galera da época da Globo, né? Porque o Boni era... Aonde André botava a mão era sucesso, né, Brian? Não, Era impressionante. na verdade o João me falava assim, André, Isadora Ribeiro, exatamente. Fala, Márcio, cara, O o bom é que João o falava povo vai assim, ajudando aí, você viu, né? O povo vai ajudando, vai é, escrever. o João Wagner, falava, obrigado aí, porque nem eu lembrava. não, ele falava, uma boa festa tem que ter essa mistura, tem que ter gente bonita, gente querida e gente famosa. E a casa dele era o lugar para isso, né? E obviamente que os amigos do João iam embora, e lá pelas 5 da manhã chegava a galera do Cazuza. Aí o bicho pegava, Marcelo. Era aí que o negócio era, tipo, É, absurdo, né? aí eu não me lembro do que aconteceu. Não me lembro. E eu faço os aniversários da Lucinha até hoje com muito carinho, cara. Todo ano ela me liga, todo ano eu faço a festa dela e tô sempre lá com ela. E aí o João Araújo me fez o convite, né, para trabalhar num marketing novo da empresa. E tinha um cara que era o maior vendedor de discos do país, que era o Sérgio Mota, que fazia as novelas. Infelizmente ele teve AIDS naquele momento, que o AIDS era uma coisa muito ruim, né? E faleceu 2, 3 anos depois, mas ele pirou. E quando ele pirou, eu acabei assumindo as novelas. Então eu fiquei 10, quase 11 anos fazendo as trilhas internacionais das novelas da Globo. Né? Então, Você por escolhia. exemplo, Como é que funcionava isso, André? Só para a gente entender. beleza. Tipo, tinha novela, vai. Aí você que escolhia quais músicas entravam, como é que funcionava isso? Foram 2 momentos, né? No primeiro momento eu era cobrado para vender discos. Então eu tinha que ter uma trilha sensacional e o briefing era sempre o mesmo. Você tem que vender para o cara que está serrando a lenha no Amazonas e para a mãe do Romário no Rio de Janeiro. As músicas têm que tocar o coração e não a letra da música tem que ser entendida, né? Então, Tinha muito CD bom, né, nessa época, né, cara? Isso tinha música acabou, né? boa. Era muita É, trilha boa de novela. mudou, na verdade mudou. Enfim, e aí houve uma mudança muito grande na Globo quando o Boni saiu. Quando o Boni saiu da Globo, quando ele foi um pouco afastado no primeiro momento, a Globo contratou uma executiva nova que foi a Marluce Dias, que era da Mesbla, enfim, Lembro. e ela era financeiro, ela não era artístico, tá? Então, nesse momento que a Marluce entrou, ela chamou todos os diretores de núcleo, todos os autores de novela e falou: agora, a partir de hoje, é com vocês. Então, a Ação Livre teve que se adaptar à nova realidade da Globo. Então, por exemplo, minha primeira reunião, né? E essa reunião foi surreal porque aconteceu um monte de coisa nesse dia e foi na sala do saudoso Mário Lúcio Vaz, pai do meu amigo querido Rogerinho Vaz, que trabalhou comigo. E o Mário Lúcio, cara, eu não sabia. A sala dele era toda branca, ele só usava roupa branca, os móveis eram brancos, o rabo de cavalo dele era branco e ele não usava nada preto. E o palhaço chega lá todo de preto, né? Eita. Porra, chovia muito no Rio, cara, enfim, uma amiga minha de muitos anos que eu não via, eu não falava com ela há muitos anos, me ligou, falou: cara, meu pai tá morrendo aqui na Rede Dora, ele gostava de você, eu queria que você se despedisse do meu pai. Eu falei: Samantha, cara, eu olhei no relógio e falei: eu não vou conseguir, não, eu preciso, porque eu acho que amanhã meu pai não vai estar vivo. E aí eu fui, passei no Copa d'Or para dar um beijo no pai dela, que realmente faleceu 2, 3 dias depois. E cheguei atrasado na reunião. Além de chegar atrasado, eu cheguei de preto, né? Mas nessa reunião, Marcelo, foi a primeira reunião que por exemplo, Manuel Carlos, que era o escritor, o autor da novela, estava presente. O Ricardo Waddington, que hoje ocupa o lugar que era do Mário Lúcio, estava presente como diretor de núcleo.
João Araújo, presidente da Som Livre, presente, e o Marilzinho Rocha, diretor musical da Globo, que fazia as trilhas nacionais, presente na reunião. E ali foi a primeira reunião de discussão, enfim. E, por acaso, essa novela, eu não tive a sinopse, eu via a novela e a gente teve um contato muito grande com o Manuel Carlos, que é uma pessoa incrível, cara. E as reuniões eram na casa dele. E ele contratava buffet, ele recebia gente, cara. Você não tem ideia do que era uma recepção na casa dele. Fala, Guanabara! E a galera bebia muito, e eu era o único que não bebia. Então a reunião normalmente ia até às 3 da manhã, começava às 8, com o jantar acabava numa bagunça louca. Saía eu, o único sóbrio, ouvindo coisas que você não acredita, né? De dentro dos bastidores. Inclusive eu tenho um livro, eu tenho um rascunho de um livro que eu não posso lançar nesse momento. Eu preciso que algumas pessoas nos deixem, algumas já deixaram, contando os bastidores reais das novelas da Globo. Então, assim, Eita, essa novela foi... Biografia não autorizada. Mas essa vai ser brava. E já teve jornalista me ligando porque soube que eu tenho, e eu falei que ainda não. Porque ali tem histórias incríveis. Por exemplo, cara, muita gente lembra de uma cena de Laços de Família, do Manuel Carlos também, com o Ricardo, que a Camila, a personagem da Carolina Dickman, fica careca. Raspava a cabeça e tal. Aquela música, Love by Grace, da Lara Fabian, ela só foi sucesso no Brasil, mas nenhum lugar do mundo. Aquilo ali, para você ter uma ideia, eu briguei com presidente da gravadora do Brasil, presidente da gravadora do Canadá, meu presidente da Som Livre, diretor da novela Ricardo Waddington, briguei com o Manuel Carlos. Mas eu não sei explicar, mas aquilo, eu tinha quase certeza que aquilo ia funcionar, como funcionou, né? Tanto que, quando a novela acabou, o Ricardo Waddington me ligou, 1h30 da tarde, mais ou menos. Eu estava voltando do almoço. Ele falou assim, André, eu quero te dar os parabéns. Nunca ninguém teve coragem de me enfrentar como você. E eu te questionei nas reuniões, na frente de todo mundo, Marcelo, tá? Quanto que eu estava recebendo para botar aquela música da gravadora. Porque existia essa cultura, né? Então eu peitei o Ricardo e falei assim, cara, eu não te conheço, mal conheço as pessoas que estão aqui, mas eu não admito esse tipo de assunto comigo. E o sucesso, todo mundo viu o que aconteceu, né? Essa foi apenas uma história de sucesso. Eu vou te contar uma outra, por exemplo, Torre de Babel, né? Torre de Porque, Babel... mas rapidinho antes de você contar, né? O Wagner está até perguntando aqui, eu ia perguntar isso. Mas por que esta música? Como é que você chegou nela? De onde saiu essa música, Love by Grace? Porque, como eu via a novela passando, Marizinho Rocha, quando montava uma novela, ele recebia um release, às vezes uma história, às vezes a história vai ser mais ou menos assim, mas ele recebia uma definição de cada personagem. E ele tinha um papel que ele mesmo falava, que ele tinha que vestir o personagem com uma música. Eu já via a novela no ar e acompanhava o personagem, então eu tinha algumas ideias para personagem, né? Então, muitas vezes eu ouvia uma música e achava a cara de um personagem. Essa música eu achava que ia estourar, mas eu não tinha personagem para ela. Tanto que, quando a novela estreou, na véspera da estreia, ela seria a música do Giannichini, que era um cara super na moda, né, na época. Sim, eu lembro. Na época lá. Porém, na primeira reunião que nós tivemos na casa do Manuel Carlos, ele me disse que a Carolina Dickman, a Camila, né, a personagem Camila, seria tipo uma gata borralheira da história. Ela teria um momento muito especial que ele não me disse qual foi. E no dia da estreia, quando a novela começou, a música virou o personagem da Camila. Eu não entendi, recebi um recado com a seguinte frase: não cutuca porque vai feder. E eu falei, beleza. Meu negócio era vender disco, não era vender personagem, entendeu? Entendi. E aí o negócio aconteceu. Mas, por exemplo, Torre de Babel... Você ouviu aonde essa música? Conta aí, cara. De onde você tirou? Por trabalhar na Som Livre, eu recebia todos os lançamentos de todas as gravadoras. Hoje em dia são 3.
a Sony, Sony, Universal e Universal Warner. e Só que Warner. a Sony se juntou com a BMG, a Universal se juntou com a EMI e a Warner continuou a Warner. Então eram 5 grandes gravadoras, eu recebia tudo que eles lançavam. E chegou um CD lá de uma mulher chamada Lara Fabian, e capa preta, eu recebi lá, não era Você prioridade. ouviu? E levava no carro e ouviam? Como é que você ia fazendo isso? Vem cada um beijo pro tio Marcelo. Opa! Ai. Fala, Oi! oi, galera. Boa Tudo noite, bem? galera. Você quer ouvir, né? Tá bom. Fala, oi, tio Marcelo. Tio Marcelo, hoje, Oi, não, tudo tio Marcelo, bem? hoje eu Que brinquei linda! e agora eu vou tomar o meu leitinho. Comemorou ontem o Dia dos Pais. Valentina. Valentina, você comemorou o Dia dos Pais, gente? Pô, ela fez um cartão pra mim, cara. Ela cortou, ela colou uma figurinha do Papai Pig. Chorei quando eu recebi aquilo. Ah, que legal. E ela é minha quarta, hein, papai? É a Eita, quarta. ferro! Esse foi o teu primeiro ensaio de Dia dos Pais, né? O primeiro mesmo vai ser ano que vem, né? Esse ano eu ensaiei ontem só. É, mas Ah, tudo bem. você vai se emocionar muito daqui pra frente. Mas Coisa enfim, boa. era assim que funcionava, assim. Eu viajava 3, 4 vezes por ano para o destino que eu escolhesse, a Som Livre me mandava. E eu pesquisava música, esse era o meu trabalho, né? Eu comprava disco, eu pesquisava música, assim eu descobri o Michael Bublé, por exemplo, que era Nossa, um... Michael Bublé era um cantor de navio maravilhoso e que tinha lançado um álbum independente que eu comprei num café em Nova York, que não tinha ainda uma grande gravadora por trás, e ele acabou indo para a Warner, mas enfim, naquele momento... Peraí, ih, meu Deus. Ela quer te ah, mostrar o cachorro dela. Agora são Gabriel. 2! Ai, Oi! Ai, é o que Milk. lindo! Vai lá com a mamãe. Tchau, Duduca. É o Então, Lhasa? é um, É o um X. maltês, um maltês, um maltês. Não, É o gente. maltês rabugento. É o Milk. Então, cara, meu trabalho dentro da gravadora era lançar compilações, lançar discos. Eu cuidava de um projeto da Som Livre chamado somlivre.com, Som Livre Direct, que eram umas latas com 4 CDs que eram vendidas para o Brasil, mas sem loja de CD físico, né? As parabólicas têm aquele sinal preto quando você viaja, você vê. E o canal de venda era ali, naquele marketing, né? Enfim, eram muitas coisas que eu fazia lá. E Vai, depois chegou na eu... Torre de Babel, vambora. Cara, a Torre de Babel, para você ter uma ideia, ela precisou ser explodida porque estava dando errado. Então juntaram todos os personagens num shopping, explodiram o shopping, mataram quem estava dando errado e a novela teve que recomeçar. Nesse momento que a novela recomeça, eu entro com a trilha internacional. Então, eu entrei cego. E, porra, já que eu entrei cego, tinha que ter Andrea Bocelli na novela, né? E foi a primeira vez. Foi uma grande cagada, na verdade, mas o Bocelli estreou em novela em Torre de Babel. Mas quem explodiu de verdade na novela foi o Alejandro Sanz. O Alejandro Sanz era o maior artista latino da Warner. Ele era um ídolo no mercado latino e no Brasil, há 3 anos, a gravadora tentava e não conseguia posicionar ele, não conseguia vender ele, né? Então, enfim, a música acabou entrando na novela e a Shirley, que era uma personagem manca da novela, eu esqueci o nome da atriz, alguém vai botar Não aqui daqui a lembro, pouco, não. ela tinha um namorado, que era o Danton Mello, né? O personagem do Danton. E o Danton estava fazendo uma cobertura para... Era Globo, Ecologia, algum programa desse, e o helicóptero dele caiu. O helicóptero caiu de verdade. E ele ficou 2, 3 dias sumido no morro, no Chile, alguma coisa assim, sumido. Então, como a novela tinha sido explodida, tudo explodiu, não tinha a cena gravada para frente. Qual foi a solução do autor? Coração partiu. Exatamente. Foi escrever cenas de flashback da mulher parada pensando no namorado. E música tocando. E música tocando. Então, foi mais um caso assim, de sucesso. Eu não vou contar detalhes, porque envolve muita coisa. Né? Eu tinha chefe, eu fui contra meu chefe, armei uma cilada para o cara entrar na novela. São coisas que eu acreditava, por isso eu estava lá fazendo isso, entendeu? Acaba acontecendo, né, É. André? E aí, cara, É muita história, gente. juntei uma vez 4 ex-DJs do Hipopótamos
juntei uma galera e fizemos uma festa chamada Hippopotamus Revival. E aí, deu uma cagada do cacete, porque nós combinamos tudo com o Rick, filho do Bernardo, filho do Do Ricardo Ricardo. Amaral, que tomava conta da Baronete naquele momento. E o Rick falou, deixa comigo que eu coordeno com o papai. E ele não falou nada para o pai dele, a gente contratou assessoria de imprensa, a festa foi sold out 100%, os 2 andares, 10 dias antes. Cara, devia ter mais ou menos umas 200, 300 pessoas fora da festa. Isso Tanta lá dentro da gente. Baranguete. Só que tudo tematizado de hipopótamos, os quadros da época, as capas de CD de tamanho enorme, o som da época. Nossa, que legal isso. Teve um cara que entrou com a carteirinha número 00018 e deu uma Nossa. carteirada. E eu falei, por favor, entra, seja bem-vindo nessa festa, né? E aí, Denis Kak me ligou. Uma semana depois, falou, cara, foi um sucesso lá, tive uma ideia. Falei, diga lá, Denis Kak. Eu não falava com o Denis, cara, há uns 10 anos. Vamos fazer uma festa só com as músicas da época do Resumo e do Mostarda, pra gente reunir aquela galera. Falei, vambora. Uma festa só, vambora, Denis, beleza. E aí eu falei, Denis, e o nome? Aí ele falou, Resumo do Mostarda. Aquele jeito rápido dele falar, Resumo do Mostarda. Falei, fechou. Fechou? Aí ele desligou o telefone para eu não mudar de ideia. 2, 3 dias depois ele ligou de novo. E aí, aquela ideia realmente, vamos em frente? Falei, vamos, cara. Porra, nem acredito. Então vou falar com a Flávia. A Flávia era RP do Resumo. Flávia Araújo. Ela era RP do Resumo da Ópera e dançava no navio. Era uma das dançarinas do navio. Né? Todo mundo conhecia a Flávia. O Denis era Relações Públicas do Mostarda. E eu fui DJ das 2 casas. Então existia muita verdade nessa festa, né? Cara, em 3 dias os ingressos bombaram e se foram no Orkut. Jesus. Jesus. Fizemos... A história começa ali no Zozô da Urca, cara. Nossa, Zozô também, poxa, marcou também bastante história. Uma das boates talvez que eu mais tenha ido. Assim. Só não foi mais que Resumo e Melimelô, mas fora isso... Em cima, no 2º andar, né? 350 pessoas, bombado, lotado. Aí no final da festa o Denis vira e fala assim, DJ, ele me chama de DJ, né? DJ, uma só não vai dar não. Vamos continuar. E aí a gente foi parar no Porcão Rios, 650 pessoas, cara. Área VIP com tudo liberado, que festa, uma noite maravilhosa. E nunca mais parou, cara. Estamos fazendo em setembro agora, dia 1º, 8 anos de Resumo do Mostarda. Que bacana. Teve que parar por conta da pandemia, né, André? Não teve jeito, né? Não. Talvez o lado triste do negócio aí, né? Na verdade, não sei. Assim, não foi a gente, foi o mundo inteiro. Então a gente tem que Sim. se readaptar. Então, assim, eu tenho planos contigo esse ano. Aliás, dia 26 de dezembro estaremos juntos. Já estou anunciando, já tem 2 casais com reserva no hotel para essa festa. Ano passado, temos que 16 minutos, vou dar uma acelerada aqui. Eu trabalho na Sul América Paradiso. Enfim, depois da Rádio Cidade, eu fiz Jovem Pan, fiz Globo FM, fiz JBFM. E aí o Luciano Huck me liga e fala assim, preciso de você na minha rádio. Falei, porra, Luciano, eu tô no 1º lugar de audiência disparado e a tua rádio é último. Não, porra, eu preciso de você aqui. Aí eu fui pra rádio dele. Quando eu fui, uma semana depois, ele se desligou da rádio. Falei, puta merda. Mas beleza. Tô lá há mais de 10 anos já na Paradiso. Dei uma saída rápida quando a Alfa veio pro Rio. Depois a Alfa acabou e eu voltei pra Paradiso. E entre muitas mudanças no perfil da programação, no ano passado a rádio passou a tocar muito anos 70. Aí eu falei, quer saber, cara? Eu já tinha pedido demissão uma vez por causa disso. Dessa vez eu vou encarar. É porque é o seguinte, cara, marca, né? Posicionamento de marca. Eu não posso fazer um casamento para uma noiva de 20 anos, 22, 23 anos, e ela ligar o rádio e me ouvir tocando o Bee Gees, entendeu? Não dá para ela ligar o rádio e me ouvir tocando Dancing Days das Frenéticas. Não dá. Mas se eu... fora, né? Então, nesse momento eu falei, cara, vou assumir a rádio como mais um posicionamento de marketing e vou criar o meu podcast, e aí sim agressivo com os lançamentos, músicas atuais, eletrônicas, lançamentos, e deu muito certo esse marketing que eu fiz, né?
E Esse homem aí é o homem dos casamentos do Copacabana Palace. Isso aí você também não fala, não, né? cara, na verdade, minha vida com festa existe há muitos anos. E quando eu saí da Ação Livre, há 12 anos mais ou menos, ou 13, eu me especializei nesse mercado de casamento. MBA, porque eu fui chamado para substituir o João Araújo, mas pela idade não fui aprovado, né, pelos diretores da empresa, porque lá não tinha presidente, era diretor. Fiz o MBA e segui minha vida, segui com projetos, né? Marcelinho Cabral. E aí o mercado de casamentos foi uma investida que eu fiz, porque é um mercado que, teoricamente, nunca imaginei, não tem crise, né? A mulher guarda o dinheiro para casar, a família faz aquele planejamento. Só que há 5 anos atrás a história mudou, porque tivemos uma crise econômica fenomenal aqui no país. Mas, enfim, é o meu mercado, é o meu trabalho. Paralelo a isso, eu tenho as festas. Paralelo a isso, eu tenho o programa de rádio. Paralelo a isso, eu fiz as minhas lives. E agora estou desacelerando de verdade as lives. O Foram homem não cinco. para, tia. Cara, foram 5 meses de live, né? Além das lives musicais, eu bati papo que nem você está fazendo, terça, quarta e quinta. Aí, sexta, sábado e domingo, minha vida virou quase que uma live, né? Então, próximo final de semana, eu me dei folga. No mês de agosto, vamos intercalar semana sim, semana não. Sábado e domingo. A live de sexta, que é da festa White Disco, que a gente fez junto e vai fazer junto de novo, vai acontecer na primeira sexta-feira do mês. E a vida está voltando ao normal e as lives vão ter que desacelerar mesmo. Porque as pessoas já estão saindo, as pessoas já podem ir ao shopping, já podem sair para jantar. Fala, Campos. Inclusive, eu queria fazer um convite oficial aqui para você. Já te convidei pelo Instagram. Eu vou fazer uma festa para comemorar a vida no fim da pandemia, chamada Viva la Vida, né? Viva la vida! Estou convidando amigos de escola, amigos das lives, que são meus amigos, eu não conheço pessoalmente, mas vou conhecer, meus ouvintes de rádio, meus amigos da vida, profissionais do mercado, parceiros de eventos, né? E convidei Dentinho, vai ser um DJ que vai tocar comigo, tem um Olha, Coronasauro 19, um dinossauro de 3 metros dançando com a galera, vão ter pocket shows, artistas já estão confirmados, e não vai ter venda de ingresso, vai ser uma doação de alimentos. Denis Kac cedeu as óticas dele como ponto de troca, de olha, receber. bacana, hein? A gente vai receber alimentos Já em troca da tem, pulseira. Denis Cac tem uma rede de óticas e tem preço bom, né, não, André? Denis Kac tem 2 redes de ótica. Ele tem uma ótica Ah, mais sofisticada, que é a Vision Online, óculos folheados a ouro, titânio, diamante, é verdade. E ele tem uma ótica mais, entre aspas, popular, que não é tão popular assim, que é a Qualiótica, que tem nossa, espalhado. Qualiótica é popular aonde? É a mais popular perto da Vision Line. São 2 posicionamentos de marca dele, né? Não, E, bacana. cara, o que aconteceu na pandemia de bacana foi que eu comecei a dar um curso de marketing chamado O Valor da Marca, né? Fiz uma pós de marketing, continuei estudando sem parar e chegou no momento que eu falei, cara, vou compartilhar essa história. 3 anos atrás eu comecei a montar um curso que seria focado no mercado de eventos, para profissionais do mercado. Eu lancei o curso na semana da pandemia, aí recolhi tudo, passei a fazer online e, pô, estou indo para a minha terceira turma, muito legal. Quem quiser se inscrever, quem quiser se informar, curso AZW, André Zander Werneck, né, meus sobrenomes, @gmail.com. Cara, eu tive segmento de chocolate, brinquedo, satélite, construção civil, esporte, arquitetura, Denis, Caramba, empresário, obviamente DJ, cerimonialistas. Cara, é muito legal de verdade. que bacana, cara. Tipo, não sabia disso tudo, não. O cara é multifacetado, quer dizer, além de grande aí, compositor, né? Mas compositor também? Não, Você compositor montou não. alguma música? Cara, eu já fiz música minha, na verdade, mas as músicas não eram para tocar em rádio, eram para compor situações de novela, entendeu? Entendi. Na verdade, assim, é, é difícil de explicar, mas eu vou tentar explicar de uma maneira muito rápida. As faixas do disco representam X reais, representavam X reais na venda. Quando você dividia aquelas faixas todas, você pagava muito dinheiro.
para as gravadoras e para as editoras, que cuidam da parte autoral, né? Esse assunto que os DJs tanto falavam aí de autoral, não sei o quê, não tem nada a ver com autoral, mas esse é o assunto. Então é o seguinte, eu criava músicas sem o royalty autoral, músicas sem royalty artístico. Então a Som Livre deixava de pagar milhões por ano. Essas músicas eram criadas por mim. Foi um projeto meu lá dentro que gerou uma economia de mais de De 30 muita milhões. coisa. É, uma coisa absurda. Ô, André, qual música que não pode faltar na sua playlist? Ó, a Carol tá perguntando. Vou Carol, fazer duas perguntas. Uma que não pode faltar na sua playlist e uma que você... A música que você mais tocou a tua vida inteira, sei lá. música que eu mais toquei na vida, New York, New York. Eu tocava isso desde o Hipopótamos, desde as festas de casamento, desde bodas de prata. Durante 30 anos eu toco New York, New York. Continua Hoje, tocando ou não? não, Tem hoje muito em tempo que eu dia, não ouço. não, hoje em dia parou só quando as pessoas pedem, quando a família pede. Mas o perfil dos noivos é totalmente diferente. Então, Carol, eu Entendi. tenho festa de casamento que muita gente acha que eu toco New York, New York, mas eu toco a nova eletrônica que você não conhece. Eu tenho uma parceria com o Denis, que é o Resumo do Mostarda. E aí, eu acho que o Rick Astley é o grande nome da festa. A-Ray, Rick Caramba! Astley, New Order, anos 80 e anos 90. A gente só toca anos 80 e 90. E versões originais. Beleza? Eu tenho a White Disco com o nosso querido amigo Marcelo, que vai acontecer dia 26 de dezembro no Otton. Já Isso tá aí. charolas. Na White Disco tem que tocar o sucesso da música disco. Tem que tocar Bee Gees, Dana Summer, Barry White, enfim. Sauce for Dance, falaram aí do Sauce for Dance. Esse eu vou, em primeira mão, dar para vocês aqui. É um projeto que eu vou lançar ano que vem. E eu quero Vai, vai conversar com o voltar? Como é que vai Marcelo. ser isso? Sauce for Dance é um projeto que eu vou fazer em 2021. Uma festa chamada Sauce for Dance, só com as músicas do meu programa. Anos Só, 90. só se for Dance era o nome de um programa, não era? O meu programa da Rádio Ah, Cidade, o que eu te teu se falei. chamava Só se for Dance. É. E aí eu vou fazer. Na Jovem Pan você chegou até qual programa, André? Cara, Jovem Pan eu fiz um monte. Eu fiz o Ritmo da Noite, eu fiz o Turbo Mix, eu Ritmo fiz da Noite o... lançou um monte de CD, né? Eu Sim, lembro. aqueles CDs que você falou eram as 7 melhores. 7 As melhores sete era, melhores, esse é, cara que toda era muito bom também. Mas Ritmo da era Noite também teve CD. sempre na hora fechada, mas isso vinha de São Paulo, era rede, né? Ah, tá. Então, assim, Too Unlimited, isso aí era o Sauce for Dance. CNC Music Factory, Too Unlimited, o Eurodance, ICMC, Corona, SEW, CC Peniston, Rosala, foi nessa época. Corona tem uma outra música sem ser. Como é que é? This is the rhythm of the man. Na Essa verdade, foi. a Corona foi um grande problema, porque eu estava na gravadora na época, né? A Corona foi lançada para ser um projeto e não uma artista. Corona foi lançada como um grupo, um projeto. Então, a música era programada para tocar legal, mas não para fazer o sucesso que fez no mundo inteiro. E aí descobriram que quando a Corona estourou, precisava de uma cara pro projeto. E a cantora que gravou a voz no estúdio não é a cantora do videoclipe, né? Ah, Essa história não tomou a proporção do Milli Vanilli na época, não tomou a proporção do Black enfim, vários outros projetos italianos principalmente, né? Black Box, enfim. Mas a Corona, ela tem uma voz no Rhythm of the Night e tem outras vozes no álbum dela. A Olga, que é a Corona, é uma brasileira, enfim. A vocalista da música The Rhythm of the Night é a vocalista do Play a Hit, The Summer is Magic, né? Ela é uma cantora italiana de estúdio. Não, Vanilla mas Ice essa sempre Magic era toca. muito bom. É a mesma voz. É a mesma. É a mesma cantora. Na verdade, é assim, eles gravavam muita coisa em estúdio, contratavam a mulher, tá aqui $100 para você botar a voz, a mulher ia embora. E essa Então, música explodiu, cara. E o quando David elas... J. Carlos Eloy tá falando aí que dublavam, era isso mesmo? Dublava? Uma Não, pessoa. não. Não era isso? Não é dublar. Uma pessoa gravou e a outra botou a cara no projeto. Ela, Entendi. quando fazia show, era uma coisa preocupante para a gravadora. Quando ela chegou no Brasil, que a história estourou, na verdade. E aí, Entendi. cara, eu tava junto da gravadora, eu fiz a turnê dela. A Alexia, por exemplo, que ela tá falando, é uma italiana
que cantava com W, e depois ela fez carreira solo. Ela explodiu, mas era ela cantando. A Corona explodiu, mas não era ela cantando, entendeu? A Corona... Vanilla Ice era ele mesmo, né? Eu gostava do Vanilla Ice. Ice Baby. Essas são as músicas do Sauce for Dance, que ela está postando aqui. Wigfield, Vanilla Ice. Esse é um dos nossos projetos para o ano que vem. Teremos vários, Marcelo. Já vai aí separando a data, porque vai ter Sauce for Dance. Vai ter Sauce for Dance, vão ter outras. Dia 26 de dezembro. Vai ter tudo de novo, né? Porque a gente já vai ter vacina, pô. Tem que ter tudo. Cara, eu vou falar uma coisa para você. As festas já acontecem no Rio de Janeiro e nós sabemos. E eu estou falando aqui de festa de 2.000 pessoas no final de semana. Não é festa de 500 pessoas, nem de 200. Existe aquela aglomeração ali no Leblon, que eu postei outro dia. E existem as festas que estão rolando clandestinas, né? Com DJs amigos meus, conhecidos e tudo mais. E, cara, polícia dando suporte para a festa, né? Então, assim, vamos parar de maquiar. As festas estão rolando, a polícia está dando apoio, está em cima, está fiscalizando e a prefeitura sabe. Então está na hora de liberar, cara. No Rio de Janeiro, como vai ser, se vai ser de máscara, se não vai ser, isso não é problema meu. O ponto é, a aglomeração está rolando, as festas estão acontecendo. O irmão de um amigo meu, por exemplo, que trabalhava com eventos, ficou sem mercado, ficou sem trabalho, abriu um bar no Morro de São Gonçalo, o cara tira na mão, em espécie, todo dia, 14, 15 mil reais. Não existe Covid nessas comunidades, não existe máscara. E não está acontecendo nada, né? Então, assim, tá mais do que na hora. É tudo isso aí que estão postando. Joyce Salinas, Wigfield, esse é o som da festa. Nick French. Então, cara, tá mais do que na hora das pessoas sentarem, definirem uma data, uma palhaçada, cancelar o Réveillon com 6 meses de antecedência. Isso não existe. Isso foi pressão. Isso veio de São Paulo, isso veio do Rio. Cara, vou entrar aqui no teu tema. Vou entrar aqui no teu tema. Não porque eu dei muita entrevista falando isso, caiu em cima de mim, mas eu continuei falando, que não me calo. Pode falar à vontade, cara. O que acontece, a realidade é outra do que as pessoas estão vivendo, sabe? É só você ir para a rua para você ver o que está rolando. Eu vou entrar aqui no teu tema. Turismo é fundamental no Rio de Janeiro. Uma cidade grande não vive sem turismo. E é um absurdo. Cara, Réveillon do Rio de Janeiro sem evento é uma brincadeira. Espalha o evento, cria novos pontos, mas a cidade tem que estar funcionando. Os restaurantes já estão abrindo. Hoje liberaram cursinho, liberaram curso de inglês, as academias funcionam, daqui a pouco é o cinema, os shoppings estão abertos, a praia já está sendo... Agora vai vender lote da praia, vai alugar, não sei como é que vai ser isso, né? Não, disse que vai ter um aplicativo. Porra, isso é uma brincadeira, cara. Para você selecionar o seu espaço na praia. Não, para. Porra. Prefeito, para. Você é um brincalhão. Prefeito não. Nós não temos prefeito. Crivella. Libera os eventos, Crivella. São milhões de pessoas que vivem disso, são milhões de pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar, sabe? Cara, é só ver os gráficos do Rio de Janeiro. Me desculpe quem é contra. É só ver o que está acontecendo no mundo, cara. É isso aí, Andrazão. Cara, queria te agradecer aí teu tempo, que eu sei que tem super prazer. Curso, tem um monte de coisa. Não, hoje não tem curso. Hoje tem jantar dos meninos. Eu vou fazer o jantar. Opa, hoje eu preparei um almoço. Hoje eu fui para a cozinha. E cozinhei um pouquinho na pandemia, né? E o meu filho falou, pai, que almoço gostoso, eu quero jantar isso de novo. Então, vamos fazer o jantar do Rafa. Show de bola. Vou te liberar então, eu quero te agradecer. Enorme prazer. Cara, quem quiser mandar uma pergunta, meu direct está aí para vocês. Só mandar uma mensagem, eu vou ter o maior prazer de responder. Quem quiser, manda para o Marcelo, ele fala comigo, eu respondo também. Quem quiser fazer meu curso... Super bem-vindo, prazer. O melhor do curso, cara, tem vários alunos aqui na tua live, né? 1% do valor de um MBA, cheio de segredos de um MBA de marketing. É muito legal, vale muito a pena. DJ, um abraço. Valeu, Marcelão. A gente se vê. Espero que já seja com vacina já, né? Espero eu, né? Sim, vai ser com vacina.
Se não for com vacina, vai ser com agulha, Vai porque a sem gente vai vacina fazer mesmo. essa festa. Essa festa vai acontecer e em breve esse hotel vai estar cheio de hóspedes da festa. Valeu, irmão. Abraço grande, boa noite. Valeu, Até galera. a Boa próxima. noite. Fala, Márcio! Valeu.